Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Devaneios. Que não é terapia, mas é terapêutico. Eu sou a Vanessa, sou psicóloga de formação. A minha maior experiência é no mundo corporativo como headhunter. Passei mais de 15 anos recrutando pessoas e estou no meio de uma transição de carreira. Eu também sou coach e especialista de psicologia positiva. E aqui, durante esse podcast, a gente vai contar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Olá, eu sou a Débora, eu sou educadora física de formação. Trabalhei com dança e recreação mais imersa nessa área, mas desde o final da minha faculdade eu entrei no mundo das terapias holísticas e integrativas, atuando mais como massoterapeuta de início e ao longo do tempo indo para os estudos da mente, do comportamento, dentro desse olhar holístico. Hoje eu ainda trabalho com a massagem, trabalho com uma ferramenta chamada Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento. Também atendo com cartas relacionadas com Mahalila, que é um atendimento um pouquinho menor. Já trabalhei com cristaloterapia, ainda faço alguns atendimentos para quem procurar. E gosto muito de fazer trabalhos de vivências em grupo. Então, é isso. Muito bom. O que é o Devaneios? Devaneios é um espaço para a gente falar da vida como ela é. Ele vem de um lugar onde a gente se desenvolveu e aprendeu muito, e aprende muito, e expande muito com as nossas vidas e com as vidas aos nossos redores. Mas é um para além do que falar da vida. É da vida superficial. É aprofundar, tentar entender os nossos comportamentos, os comportamentos das pessoas, para que a gente possa se desenvolver. E ele começa desse lugar, de fala, de escuta, de aprofundamento, mas tem um momento que ele precisa sair dessa dupla e transbordar. É isso. Eu acho que, bom, antes de mais nada, eu e a Débora somos amigas há quase 20 anos. Ano que vem faremos esse aniversário de 2 décadas. E eu acho que o Devaneios nasceu do que a gente faz de melhor. Acho que dificilmente a gente foi superficial nas nossas conversas. A gente sempre teve as profundezas de olhar, de se ajudar mesmo e de colocar algumas verdades uma para outra de uma forma muito justa e e num ambiente muito seguro. Acho que o Devaneios ele é um espaço seguro onde não há chance para o julgamento. Eu, particularmente, acho que o mundo está chato com as polarizações e a gente acaba só escutando as pessoas que têm a mesma opinião que a gente. E isso é um risco gigantesco, porque você literalmente fica dentro da sua bolha. E o devanear, ele veio... O Devaneios é você falar sobre um assunto, dar voz à sua imaginação, falar sobre o que você quiser sem nenhum tipo de medo. Aquelas vozes dentro da nossa cabeça que às vezes a gente guarda pra gente e o negócio só cresce. Mas ele se transforma num projeto. Então, é um projeto que eu até fui buscar no WhatsApp, né? A data é 27 de janeiro de 2021. Foi a primeira vez que a gente falou, nossa, a gente poderia fazer um podcast, que era o Devan ainda, né? Do Divan. Tipo, que brilhante. As pessoas... foi um momento de muita alta dos podcasts. Cara, as pessoas encontraram um formato de fazer uma carreira falando. Uau, sim. Que maravilhoso. Eu gostaria de ganhar dinheiro falando. Eu queria ter isso como profissão. Falar, porque é uma coisa que eu gosto muito. Nós gostamos muito e nós fazemos muito. Não, a gente já teve esse papo, inclusive, uma vez, tipo... Amiga, o que você faria pro resto da sua vida de graça? Falar. Falar.
E falar, E e falar. falar. Não, e eu e a Débora, a gente tem uma característica que se a gente colocar um abacaxi aqui, a gente consegue várias teorias sobre o abacaxi como fruto, o abacaxi como problema. O azedo do abacaxi, sobre o azedo da vida. O que A a gente gente pode é falar capaz. sobre o azedo da vida, sobre os espinhos do abacaxi, as folhas que tem aqueles espinhos que você tem que tomar um cuidado. Gente, isso aqui, Cara, ó, dá muito perfeito. papo. E é por isso que é devanear, porque o devaneio, ele não tem uma conclusão. Ele não tem um começo, meio e fim. Ele simplesmente acontece. E aí, com ironia do destino, né, casou com os nossos nomes. Exatamente. Foi Muito Foi pra bom, ser, né? foi pra ser. E aí, esse projeto ficou engavetado, porque estávamos em outro momento. cada uma de num ca- momento de vida, né? Não, e acho que tinha um pós-pandemia também. Tinha. Muitas incertezas. Sim, mas isso ficou no nosso coração. Não foi numa mesa de bar, né? Porque a Débora nem é desse perfil. Mas eu acho que aqueles projetos que nascem numa brincadeira e ficam guardados ali em algum lugar. E esse ano, assim, bem no final do ano, inclusive, a gente resolveu dar luz. A gente se encontrou, talvez, num momento de carreira um pouco mais parecido. E que o Devaneios, ele não é só um podcast, ele realmente é esse espaço onde a gente vai maximizar as nossas fortalezas, porque a Débora como terapeuta holística, eu como trabalhando dentro da linha de psicologia positiva, de carreira, inteligência emocional, com olhar de felicidade, a gente tem estilos muito diferentes. Então a Dé, eu sempre falo, né? A Dé, ela é super acolhedora. Embora às vezes ela seja bem diretiva comigo, é pelo nosso nível de intimidade e Exato. porque ela já sabe o meu modus operandi. Mas eu sou o perfil menos acolhedora justamente porque é a forma que eu funciono melhor. Né? Eu funciono melhor com a pessoa falando uma verdade dura na minha cara e eu ficando com raiva e tendo aquela ação através da raiva do que muito acolhedora e mão na cabeça, que aí talvez eu vá. Eu te vejo até, tipo, virando o olho, assim. É. Não, eu acho que eu entro no melodrama de vez, sabe? Mas eu acho que, assim, dito isso, aos poucos isso vai tomando mais forma, porque eu acho que é um projeto extremamente pioneiro e que a gente está se entendendo nesse caminho. Ele vai se desenhando, né, com o caminho. E eu acho que o mais importante para mim, e talvez depois você possa falar de você, mas o mais importante é a gente impactar na vida das pessoas como a gente impactou uma na vida da outra. O meu processo de autoconhecimento não teria sido o mesmo sem você pegar na minha mão. E o segundo, que eu acho que não é menos importante, é a gente se divertir. Porque eu acho que a gente só é feliz na vida quando a gente faz o que a gente gosta. Com certeza. Eu vou começar aí, concordando com você de trás para frente. Primeiro, fazer algo que a gente gosta é o sonho, né? Nem sempre em determinado momento é realizável, mas a gente conseguiu encontrar esse momento de realizar. As vidas se encontraram, né? Os nossos rios se encontraram nesse momento. E, claro, a gente também fez querer ser nesse momento, né? A gente fez essa escolha. Também, meu processo de autoconhecimento não teria sido o mesmo sem você, porque, realmente, você ter uma mão para te segurar, para te ajudar, para te entender, para te acolher e te encorajar. Acolher e encorajar, eu acho que é fundamental, assim, facilita muito mais o processo. E acho que é isso. Acho que é isso. Eu ia falar uma coisa, mas eu perdi aqui, mas vai voltar. Sabe o que eu lembrei de você falando? Sobre o nosso é isso. Eu lembro que chegou um momento do nosso processo de autoconhecimento que a gente falava, é isso. E tá tudo bem. Não, e é isso. E eu adoro o é isso, porque é isso e ponto. Tem algumas coisas que não adianta a gente colocar vírgula. E é por isso que quando a gente começou a falar sobre o devaneios, né? E realmente não é. O devanear não é uma terapia, mas é terapêutico e pode ser terapêutico, porque tudo que a gente fala e escuta em voz alta, isso se torna muito menor. Né? Isso se torna muito mais fácil de ser compreendido internamente. Mas, quando a gente sempre falava é isso e ponto, né? Sem vírgulas e sem continuação,
vinha muito do... Tem coisas que a gente precisa aceitar. E a gente gosta muito do olhar da vida como ela é. Exato. Então, aceitar realmente vem sendo um processo muito importante. Dentro de um processo, né, que a gente iniciou juntas ali em 2019, mas cada uma, a Van ainda vai contar sobre isso, né? Sobre como foi o começo dela, o meu começo, mas assim, a gente realmente conectou e foi falar, vamos caminhar juntas aqui. Em 2019, e eu acho que isso ajudou muito a gente a poder entender melhor. A aceitar. Então, assim, a aceitação, ela vem de um lugar depois de tudo isso, de muita insatisfação, de muita birra, falar, não, agora... E, assim, tinha vezes que, assim, é isso. Só que, tipo, você não quer aceitar o é isso, entendeu? Então, você quer ainda um pouco... Talvez agora o é isso tá mais enraizado. É isso. Dentro disso, o que fazemos? Como lidamos com o é isso? Isso vem do A Vida Como Ela É real, porque foi o que a Dé falou, a gente começou os nossos processos de autoconhecimento separadas e a gente se encontrou em meados de 2019 e começou a olhar para isso juntas. E a pior descoberta, a pior e uma das primeiras descobertas do autoconhecimento é que tudo é problema seu. A autorresponsabilidade é uma coisa que a gente vê e não dá mais para desver. E aí, ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque você realmente toma uma posse da sua vida, assim, um empoderamento da vida incrível. Mas, ao mesmo tempo, você fala, tá bom, agora eu não posso mais culpabilizar ninguém. Agora é sobre mim. E aí, isso também tem uma carga, né? Isso também tem um peso. E aí, acho que nesse lugar, talvez, eu pensando aqui, relembrando, vem sendo muito do que... Acho que a gente pauta muito, né, amiga, nas nossas trocas, nas nossas profundezas, a autorresponsabilidade. Acho que ela é um alicerce grandioso e a gente vem aprendendo a discernir, né, esse peso, né, o que é nosso e o que é o que não está no nosso controle, né, que é do outro, o que é de coisas que acontecem da vida mesmo. Eu acho que isso faz muito parte, assim, tipo, é muito um alicerce. A autorresponsabilidade é um alicerce do nosso processo de autoconhecimento e a gente coloca muito nisso. Não tem um problema que a gente vem trazer para outra que a gente fala, mas, amiga, pensa esse lado seu. E aí tem vezes, não sei se consegue, lógico que você vai conseguir recordar aqui, que tem vezes que você só quer desabafar ou você quer conversar sobre isso? Porque tem isso, tem vezes que a gente só quer desabafar. Não quer aprofundar, mas dificilmente a gente não quer aprofundar. É raro, às vezes acontece, mas é difícil. Normalmente quer resolver, né? Eu sempre falo, e você já deve ter ouvido algumas vezes, que, para mim, a falta de autorresponsabilidade é o mal do século. Porque é muito fácil você culpar o ambiente, o sol, a chuva, o seu chefe, o seu marido, que seja. É muito fácil. E é muito difícil você olhar para dentro e identificar o que é que você fez de errado, né? A gente também acredita numa relação sempre de equilíbrio, não só de existem 3 verdades sobre a mesma história, mas sobre 50% e 50%. 50% você está errado, 50% a outra pessoa está errado. Mas o problema não é isso. O problema é quando você quer mudar o outro e ninguém muda o outro. Você não tem capacidade de mudar o outro, o ambiente, o sol, a chuva, o seu marido, o seu chefe. A única coisa que você pode fazer de diferente para melhorar o teu dia a dia, para melhorar a tua vida, é mudar a si mesmo. Então, a vida como ela é, inclusive, fala justamente sobre isso, né? Então, a gente vem no mundo, o que é a vida, né? Cada um enxerga a vida de uma forma, mas, basicamente, todo mundo precisa trabalhar, seja emprego ou seja carreira, porque são coisas muito diferentes, inclusive.
Ou seja, para ter um relacionamento e você tem toda uma saúde integral ali de corpo, mente e alma que você precisa fazer a manutenção diária para que você lide com tudo isso. E a gente, durante muitos anos, não fomos incentivados a lidar com a saúde mental. Muito pelo contrário, né? Isso veio à tona na época da pandemia, mas eu que sou formada 2024, há 10 anos, eu fiz 10 anos de formada esse ano, eu me lembro que quando eu comecei a faculdade, meu vô falou assim, psicólogo é coisa de louco. E ainda se tem muito essa referência, né? Que se você vai para uma terapia, você não tá bem da cabeça. Ninguém tá. Ninguém tá. E essa é a realidade, né? Essa é a realidade. E aí eu acho que a questão é a seguinte: a gente nunca foi estimulado a entrar em contato com as nossas emoções. Só que elas existem. E elas existem ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo minuto, com todos os traumas da nossa geração, principalmente do engole o choro. Enquanto a vida tá acontecendo, enquanto você tá tomando café da manhã, você tá trabalhando, as emoções estão ali, te impactando de alguma forma. Exatamente. E isso vai refletir no seu sucesso e na sua felicidade, seja no trabalho, seja num relacionamento, seja nas suas relações, inclusive, com a tua família, com teus pais, com os teus irmãos. Essas emoções vão fazer você, inclusive, repetir padrões e conseguir alcançar o que você quer e o que você não quer. E quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente não começa pensando assim, ai, nossa, agora eu preciso reconhecer as nossas emoções. Não, ele vem de um incômodo de, provavelmente, eu não tô feliz no trabalho, eu não tô feliz num relacionamento, eu não sei o que tá acontecendo, ou até tá tudo bem e a minha vida tá exatamente como eu gostaria que estivesse, mas eu não estou feliz, eu não estou bem. Eu estou desmotivado, eu estou triste, eu estou procrastinando demais, eu estou irritadiço. E quando você não... Quando a vida é meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, e você nem percebe isso, o final dessa história, ele muito provavelmente vem numa doença mental. Ou até numa doença física, porque a gente somatiza tudo, né? Dentro do nosso corpo. Então, a importância de você entender, e eu acho que é algo que a gente acredita muito, que a vida como ela existe, ponto. Mas o autoconhecimento, ele é o caminho para todas as suas soluções, dentro do que você pode controlar, que é você. Exatamente. É o que a gente pode fazer para que a vida seja melhor. Porque a vida como ela tem coisas que... Acho que uma máxima é que tem muitas coisas incontroláveis, que não estão sob nosso controle, e às vezes a gente, por um condicionamento, culturalmente, a gente acha que a gente fazendo algumas coisas e controlando algumas coisas, a gente acha que está colocando as coisas sob controle. E não, a gente só cada vez se distancia como que fala? Me fugiu a palavra. Quando acontece alguma coisa, tipo, do inesperado, né? Mas não era bem essa palavra. Mas é isso. Adversidades da vida. Adversidades, assim, acontece. Imprevistos. Isso. Então, a gente cada vez fica mais blindado para lidar com os imprevistos. E aí, a hora que ele vem, é um chacoalho, né? E quando a gente está no processo, quando a gente se permite entender como funcionamos, entrar em contato com as nossas emoções, direcionar melhor os nossos pensamentos, a gente aprende a lidar melhor. Quando o imprevisto vem, não é um grande chacoalho. Vai ser, não é que vai ser bom, não é que vai ser assim, nossa, veio que legal, nossa, maravilhoso, tô super leve. Não, pode não ser, mas pode ser mais leve do que se você acha que fazendo várias coisas o imprevisto não vai acontecer. Ele vai acontecer. E a vida como ela é isso. Tem essas condições. E aí como é que você está dentro da vida, né? Como é que você quer estar bem no trabalho se você não está legal? Então, quando você começa a perceber isso, aí até entra o questionamento de
será que o problema é o trabalho? Porque às vezes a gente entra em contato com algumas insatisfações que, quando a gente percebe e se permite se conhecer, a gente percebe que o problema não era o trabalho, não era o relacionamento. O problema era uma bagunça interna. Então, quando a gente quando a gente arruma essa bagunça, às vezes, quase sempre, a gente vê que o problema não estava ali. E aí a gente precisa fazer mudanças drásticas na vida. Ai, sai do emprego, termina o relacionamento, muda de casa, muda de país, agora minha vida vai ficar ótima. Não vai ficar. Então, primeiro, eu preciso organizar essa bagunça interna, minimamente, né? Também porque ficar querendo atingir uma utopia de tá tudo, agora eu tô 100% resolvido. Não também. A gente vai morrer com coisas para resolver. E a gente vai resolver na medida que elas aparecem e vai ter coisa que vai embora com a gente também. Não tem o que fazer. Sabe o que eu gosto de falar sobre o autoconhecimento, baseado até na minha experiência? Porque eu sou uma pessoa naturalmente racional. Eu fui estimulada a ser racional e eu entrei num mundo corporativo extremamente racional. Então, o meu processo de autoconhecimento, assim, o processo de autoconhecimento, a gente fala de um ser humano, 1 mais 1 não é 2, né? E aí eu acho que, assim, eu lembro que esse entrar em contato com as minhas emoções, eu não sabia nem nomear as emoções. Eu sabia que eu era estressada, eu sabia que às vezes eu era até grossa, né? Que eu tinha toda uma agitação ali. Mas eu não sabia da onde vinha isso, né? E o que eu sentia. E sensações físicas, porque a gente tem... As nossas emoções fazem com que a gente tenha sensações físicas, né? Tem um cara que fala, quando você estiver com uma pessoa, veja como está o seu corpo. Porque isso fala também sobre as nossas emoções. E aí você falou uma outra... e aí, o que eu quero dizer com isso? A gente nasce sem o nosso próprio manual, né? Tirando a parte da espiritualidade, a gente também já falou sobre isso algumas vezes individualmente. Você não escolhe o país que você vai nascer, a cidade que você vai nascer, você não escolheu o seu nome, você não escolheu os seus pais, a sua família, a sua cultura, a sua religião, inclusive. E você nasce inserido dentro de valores e educação que não necessariamente estão conectados com a sua essência. E é muito difícil você ir contra os seus pais, né? É muito difícil você assumir essa realidade. Então, eu acho que você se conhecer devia ser o primeiro passo, devia ser matéria escolar, inclusive, para que as pessoas pudessem, de fato, ser mais feliz, né? E isso não tem nada a ver com a utopia da felicidade, do gratiluz, não. A vida como ela é, a única certeza que a gente tem é que até o dia que a gente morrer, a gente vai ter problema. Mas felicidade é uma escolha diária, é um estado de espírito, é você entender que os problemas vão estar ali, né? Como é que eu soluciono melhor e o que é que realmente está dentro do meu controle. Porque o que não tem remédio, remediado está. Sim. Você ia falar alguma coisa? Não, pode ir. Então, é quase que um manual do eu, né? Como que você volta para esse lugar de se reconhecer, de entender quais são os seus padrões, do que você repete na tua vida. E até, eu acho que esse papo é só para os inconformados. É só para as pessoas que querem evolução. Porque as pessoas do deixa a vida me levar e tá tudo certo, talvez nem faça sentido e talvez nem seja o momento. Porque autoconhecimento também é sobre momento. Sim. E eu acho isso muito importante, assim, eu acho que é um estralo. E passar por esse processo, como a gente estava falando, né? Com você e tendo uma abertura de falar, amiga, eu não estou entendendo nada, eu não sei mais quem eu sou. Então, o que eu vivi até agora era uma farsa, né? Quem eu sou, por onde eu começo, e ironia do destino ou não, eu tive uma mudança impactante, né? Sim. Porque quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu fiz exatamente o que você... Eu só não mudei de país. Mas e quase mudei de cidade. Mas Nossa, eu basicamente verdade. terminei um casamento de 10 anos, pedi demissão de um emprego que eu era super bem-sucedida. E falei, chega, não é mais nada disso. Nada disso me serve. Me serve. E no final do dia eu só precisava me reconhecer. Exato. Eu queria falar uma coisa sobre esse lugar, do quanto a gente vem...
o quanto nós somos informações externas, né? E eu acho que isso vai ser assim para todo mundo. Porque nós somos seres humanos, a gente precisa ser criado e cuidado. Então, assim, vai ser um processo de todo mundo passar por isso, de receber condicionamentos, crenças, influências dos mais velhos que nos cuidaram, né? E aí cada pessoa tem o seu contexto, mas você tem as influências, além dos que te cuidaram, da escola que você estudou, do bairro que você morou, da cidade onde você morou. Por exemplo, aqui, estado de São Paulo, às vezes, se você for de um canto para outro, você já tem um contexto social diferente, assim, uma regionalidade diferente. Se a gente falar de Brasil, então, culturas super diferentes. Então, isso impacta muito. Então, eu acho que faz parte do processo do amadurecer e virar adulto, esse se reconhecer, né? Eu acho que talvez isso... você falou sobre ser uma matéria escolar. Acho que o escolar poderia vir com uma semente, mas uma faculdadezinha, sabe? Agora você você está indo para a vida adulta. Agora você precisa pegar tudo isso que você recebeu, fazer um download e elaborar o daqui para frente. Mas, de fato, a gente não tem essa cultura, a gente não é estimulado a isso, a gente, na verdade, é estimulado a só seguindo o piloto automático. E aí, esse processo do estalo, ele vem para todo mundo, eu acho. E eu acho que, assim, para quem não vem nessa faixa etária nossa, né, dos 30, que eu acho que é o mais comum, até por vários olhares de vários estudos, às vezes vem assim, mais velho, tipo... dá um estalo, nossa, de alguma questão, mas vem. Em algum momento vai vir, porque você precisa fazer essa elaboração. Agora, sim, eu não sei se existem pessoas que fazem naturalmente essa elaboração sem viver esse conflito interno. Agora, sim, se essas pessoas existem, entrem em contato com a gente, por favor, e contem a sua experiência, porque seria muito legal saber como que é fazer essa elaboração sem viver uma loucura interna. Como é do que vivem, por favor, entrem em contato. Exato. Como se alimentam. Amiga, total, assim. É muito assunto, né? E a gente tem alta capacidade de ficar falando sobre os assuntos. Mas, assim, matéria escolar, para mim, é inteligência emocional, né? Os pilares da inteligência emocional, quando fala do eu, é sobre autoconhecimento e autogestão. Porque, tá bom, não adianta você se autoconhecer e falar, nossa, eu sou uma grossa. Eu sou uma grossa porque, sei lá, minha mãe era grossa comigo, vamos supor. E aí agora a autogestão cara, eu não preciso ser grossa com a Débora, né? É o que eu faço com esse comportamento, né? O que eu faço com a minha ação, com a minha reação. Então, o autoconhecimento e a autogestão, eles precisam caminhar, não é só você se conhecer, né? E não é uma mudança repentina. Agora eu sei... deu um estralo. Eu sei, já mudou tudo. Não, tem um trabalho. Do eu sei até uma mudança mais significativa, né? Tem um processo, e o processo é importante. O processo é importante. E o processo talvez seja o mais difícil, pelo menos particularmente de uma pressa. Reconhecer o processo. Reconhecer, né? O processo de uma pressa, de uma solução. E eu acho que foi justamente neste processo de ter alguém ali para você, que não é terapia, mas também é terapêutico, né, do devaneios. Então, obviamente, eu fazia terapia e conversava com a Débora. E ela, por me conhecer há 20 anos, falava: você percebe que você está repetindo o padrão nisso? Você percebe que você está brigando com uma coisa que, cara, não vai fazer sentido? Você percebe que você poderia ir por um outro caminho? E é isso que a gente espera do Devaneios, né? A gente poder pegar na mão das pessoas e, às vezes, falar verdades desagradáveis, mas que elas vão te levar para um outro lugar. Uma provocada com um abraço, né? Eu provoco, você abraça, né, amiga? A dupla. Mas eu acho que é exatamente isso, assim. Às vezes a gente precisa... Sabe quando você se incomoda de ouvir uma coisa que você fica até quente? É o tal do bateu, doeu, pega que é seu.
Se você não tem uma boa autopercepção e um autoconhecimento, você fica pé da vida, desconta em alguém. E só carrega isso. E só carrega Só isso. carrega o ruim. Mas se alguém te falou alguma coisa que te incomodou muito, que você ficou irritado na hora, cara, volta nisso e presta atenção. Porque, literalmente, se bateu e doeu, é seu e você precisa resolver isso. E não é sobre a pessoa. Eu adoro, né, o Leandro Carnal, que ele fala assim, em uma das palestras dele, ele fala, pô, ele é careca, né? Aí ele fala, se alguém me xingar de careca, eu não posso ficar bravo, porque ele não tá mentindo, né? Aí ele fala, se alguém falar que a minha mãe é mulher da vida, eu não posso ficar bravo, porque eu sei que ele tá mentindo. Eu vejo as fotos da minha mãe desde que eu nasci. Então, quando você tem esse autoconhecimento e você sabe quem você é, isso não te incomoda. Então, assim, se te incomodou, pega em algum lugar que você precisa trabalhar, meu amigo. Não adianta. Nem que seja um lugar de espelho, onde você é a pessoa que quer ofender o outro, por exemplo. Às vezes, de fato, ou é uma característica que de fato é sua e você não precisaria ficar brava porque é uma verdade e tá tudo bem, como ser careca, tá tudo bem e pronto. Ou é tipo, é uma mentira, eu não tenho que me incomodar com isso. Mas, às vezes, esse espelho e o aprendizado tá na ação por trás. Então, você tá incomodado porque a pessoa quer te ofender. Porque aí, às vezes, o problema tá onde? Você é uma pessoa que quer ofender o outro. E é assim, esse tipo de entendimento, ele vem de reflexões e de conversas. Pode ser que tenham pessoas que façam melhor isso no silêncio e sozinhas. Nós fazemos conversando e trazendo essas provocações uma para outra. E com certeza tem muitas pessoas nesse lugar que se conectam com isso. E aí eu fico pensando que é como se fosse uma caixinha. Sabe aquela caixinha que tem uma caixinha dentro, uma caixinha dentro, uma caixinha dentro? É isso, você abre uma caixinha que tem uma outra, e a gente vai destrinchando muita coisa, um caminho, assim, para devanear. E tem muita referência da cebola como processo de autoconhecimento, né? Sempre das usam camadas, as camadas da cebola. Eu acho que eu tenho trauma de caixa, né? Porque eu trabalhei no mundo corporativo, pense fora da caixa. Que caixa, meu amigo? Quem te colocou na caixa, sabe? Assim, tá. Quem colocou a caixa foi você, e ponto, sabe? Mas eu queria até falar de uma experiência pessoal que tem muito a ver com o começo, muito... Aliás, eu acho que foi antes do meu processo de autoconhecimento, porque eu ainda não estava num processo de aceitação. Vou entrar nisso. Fui para a terapia, né? Minha primeira terapia, e contei na primeira sessão, cara, eu nunca esqueço. Na primeira sessão, eu contei a minha história. Uma história que eu já tinha contado para mim mesma muitas vezes, dentro da minha cabeça. E eu acho que diferente de me colocar de vítima da minha história, eu acho que em muitos momentos eu me coloquei numa positividade até tóxica, assim, de... Cara, uma heroína guerreira, uau, nossa! Uau. Exato, e um lance assim... nossa, mas você passou por tudo isso? Imagina! Mas eu passei de letra, foi isso que fez. Eu sei quem eu sou, sabe? Uma parada meio forçada, mas que pra mim não era aquele momento. Só era. Só era. E aí eu lembro que ela olhou pra mim, assim, no final. Ela, bom, Vanessa, acho que pra essa sessão, de tudo que eu tenho pra te falar, é que eu não senti espontaneidade. Amiga, eu já te contei essa história, já, né? Já. Mas eu gosto dessa história. Eu acho ela ótima. Eu devo ter ficado vermelha na hora, provavelmente. Deve ter fechado a cara. Eu falei, que profissional ruim. Aí ela viu a espontaneidade. A hora que você recebeu, ela falou, agora ela tá espontânea. Não, eu falei, que profissional ruim. Ela pegou a minha melhor qualidade. E assim, qualidade que eu super amava, né? Nossa, gente, eu sou super espontânea. Inclusive, é por isso que às vezes eu sou meio grossa com você. Porque eu penso eu falo sem pensar. E aí, eu juro, eu não falei nada pra ela. E eu fui pra casa e esse negócio ficou em mim pra sempre. Aqui, batendo. Se eu não sou espontânea, quem é que é espontânea? Logo eu... Não, pelo amor de Deus, eu tenho vários defeitos. Logo eu, Vanessa Dias espontânea. Esse, literalmente, não é um defeito. E aí, eu vou falar a verdade. Acho que uns 2, 3 anos depois, eu realmente fui entender que não era espontânea aquela história que eu tava contando. Porque eu tava falando... Todo mundo na vida tem problema, gente. Não existe
pessoas que tiveram problemas menores ou maiores, dores menores ou maiores. Mas, assim, eu vim de uma realidade de pais separados. Num momento da infância, isso já tem algum tipo de impacto, né? Por mais que os pais tentem fazer tudo ser mil maravilhas, que não foi meu caso, inclusive, mas eu venho de uma realidade que eu comecei a trabalhar muito nova para a minha geração. Fui morar sozinha, saí de casa aos 17 anos. Cara, trabalhava no shopping e estudava ao mesmo tempo. Morei em 10 lugares em 2 anos. Assim, acho que para além da faixa etária, eu acho que era mais para onde estávamos, né? A nossa vida. Bolha, pra nossa ali. bolha não era o padrão. Porque eu tava numa bolha privilegiada, porque eu sempre fui bolsista, mas não era tão privilegiada. E eu tinha um quesinho rebelde também, de quero fazer do meu jeito, quero ser independente e tal. Mas a questão eu sempre contei essa história como se tivesse sido a história mais bonita da vida. E que não deixa de ser bonita. Mas eu não reconhecia as minhas dores de ter sido sozinha há muito tempo, de ter sido adulta durante criança. Nossa, eu lembro que isso foi muito real, assim, né? Porque eu acho que dentro desse meu processo de autoconhecimento, eu vivi uma adolescência meio tardia. Porque eu acho que eu fui muito responsável aos 14, 15 anos de idade, sabe? Muito responsável. Eu tomava conta de uma casa, eu trabalhava, eu tinha horário pra chegar, sair. Eu lembro que eu não tinha grana, eu parcelava os ingressos das festas com as minhas amigas. E aí, um olhar que eu realmente... Eu falei, agora eu vou viver uma adolescência... Depois de casada, né? Casei com 21 anos. Vou viver uma adolescência tardia. Então, assim, voltando lá, me incomodou muito eu sair de lá falando... Nunca mais voltei, tá? Eu nunca mais voltei nessa terapeuta. Fui uma vez nela, falei, não gostei dela. Aliás, Vanessa é o nome dela. E aí eu falei, ruim. E depois de uns 2, 3 anos, eu falei, cara, ela tava certa. Porque não tem nada de espontâneo nessa história, né? Eu, obviamente, tenho muito orgulho da minha história e acho que muitas coisas fizeram eu ser o que eu sou. Mas muitas coisas ruins também fizeram eu ter as dores e os gatilhos que eu tenho hoje, dificuldades que eu tenho de lidar com algumas emoções. Honrar e se orgulhar da história não necessariamente é sobre não reconhecer as coisas ruins. Porque é isso, né? Eu acho que isso bate aqui na minha cabeça, que a felicidade, ela justamente é você reconhecer o bom e o ruim e viver com isso. Exato. E eu acho que, assim, uma consciência expandida nunca mais volta ao mesmo lugar. E aí eu faço uma reflexão, e eu gosto muito desse exercício, inclusive é um exercício que eu passo nas minhas mentorias, que é assim, como é que você conta a sua história para você durante a sua vida inteira? Então, assim, eu acho que na época era 2017, 2018, eu contava a minha história como, cara, não senti nada, você tá com dó de mim por quê? Eu tava maravilhosamente bem. De um lado, de uma positividade tóxica. Mas e as pessoas que contam as suas histórias com um lado super vitimizado e tadinha de mim, e olha o que aconteceu? Gente, eu não tô falando aqui de privilégios sociais, tá? Nem é o meu lugar de fala. Eu tô falando, assim, da tua história. Como é que você conta a sua história pra você? Como é que... E o exercício que eu faço é... Como que você poderia recontar essa história pra você? Eu recontei de um lugar de realidade, para lembrar que eu sou um ser humano, que eu tenho emoções, que não foi legal, que eu perdi fases da minha vida importante, que eu fui para o mundo muito cedo. E, ok, isso me trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas que eu preciso olhar agora. Mas tem pessoas que contam as suas histórias se vitimizando e às vezes esquecem de olhar para o bom, entendeu? E, cara... Do mesmo lugar que é a vida como ela eu acho que tem uma questão que o passado foi o que foi. E você não tem como mudar. E não adianta você se culpar pro resto da sua vida. Não adianta você se questionar e se lamentar e se remoer e reclamar. Não adianta. O que é que você pode fazer de diferente sem usar o teu passado ou as adversidades da vida como uma muleta, né? Então, é um exercício que eu acho uma super dica, assim. Reconte sua história para você mesmo, da maneira mais realista possível. E o que é que e se ela foi realmente muito difícil, né, e você se coloca nesse lugar de vítima, o que é que isso te trouxe de bom,
Né? O que é que isso te fez mais forte? Sim, eu acho que a gente precisa, trazendo a consciência para tudo da nossa vida, né? Trazendo esse lugar, começar a tirar essa dramaturgia da vítima, do herói, porque isso sempre não é legal ser vítima, não é legal ser vilão, não é legal ser herói e ficar nesses lugares, porque esses lugares sempre colocam um antagonista, seja uma pessoa, seja uma situação, coloca um antagonista. Então, se você é vítima, tem alguém que foi o seu vilão e você precisa de um herói para te salvar. Se você está sendo vilão, você está prejudicando alguém que vai precisar de um herói. Então, fica uma triangulação. Tem um estudo e muito legal falando sobre essa triangulação, esse triângulo de dramaturgia, uma coisa assim, que a gente precisa começar a tirar, né? Quando a gente se permite ir para essa consciência, a tirar. Então, assim, eu não sou nem vítima, nem vilã e nem heroína. Só sou uma pessoa que vivencia as coisas como qualquer ser humano. E porque realmente essa dramaturgia deixa a gente num lugar de pouca expansão. E a gente é ensinado a isso, né? O Sim. bonzinho e o malzinho. Em tudo, em filme, novela. E é isso que eu falo, assim, a sociedade, ela não estimula a gente ao autoconhecimento, né? Porque todas as ferramentas de autoconhecimento, elas foram descredibilizadas com o tempo. A própria astrologia, horóscopo, não tô falando de astrologia, que é um processo de autoconhecimento, sim. A terapia, né? O psicólogo coisa de louco. O coach, então, nem se fala, né? Agora existe coach de tudo. Mas, cara, um coach sério, ele é muito produtivo pra tua vida. É uma ferramenta poderosa. Entendeu? Então, assim, tudo que volta pro autoconhecimento é coisa de louco, né? E aí vem os remédios. É muito mais fácil, né? Você colocar um remédio ali e fingir que nada aconteceu. Então, quando você não se autoconhece, o efeito manada acontece mais rápido. O efeito papagaio, né? Eu escuto ali e repito. É muito diferente de... Poxa, eu e a Débora, por exemplo, assuntos polêmicos. A gente não tem a mesma religião. Talvez a gente tenha assuntos parecidos que a gente acredita sobre espiritualidade, mas eu acredito em Deus e a Débora não desta forma. Cara, nem por isso tudo que a Débora falar é irrelevante pra mim. Sim, a gente acaba chegando em lugares muito comuns. Muito mais comuns do que não, porque a gente também permite se ouvir. Com abertura, né? Sim, e é exatamente o que eu estou falando. Assim, a sociedade, ela não estimula isso para que você não pense com a sua própria cabeça. Sim. Porque é muito mais fácil ela te direcionar. É por isso que não tem um curso de inteligência emocional no 3º ano do colegial, que eu acho que deveria ter, por exemplo, sabe? E aí a gente vem de todo esse cenário da dramaturgia do bonzinho e do malzinho. E, gente, vamos lá. Todo mundo é bom e mal. Todo mundo. Você faz escolhas diárias. Mas todo mundo é bom e mal. E eu acho que o que diferencia isso não é nem se você fez mal a alguém ou não. É a sua intenção. Porque, sim, você pode ter feito mal para alguma pessoa que você nem sabe, porque não foi a sua intenção. Agora, intencionalmente mal, ponto. E assim, voltando para a autorresponsabilidade, se indignar com isso só vai fazer você perder tempo de vida. Você não perdoar só vai fazer você ficar remoendo isso. Então, assim, se alguém te fez mal e foi intencional, cara, deixa aí e entenda o que você precisava aprender com isso, né? E ainda navegando nesse lugar da autorresponsabilidade, é sua responsabilidade saber o que você vai fazer com o que fazem com você. Então, é isso. Não adianta a gente ficar se remoendo. Porque... às vezes vem aquela sensação, né, de se eu ficar aqui nesse sentimento de injustiça, é como se eu estivesse me vingando do outro. O outro não está nem sabendo, ele não está nem percebendo. O alimento ruim só tá para você.
a única pessoa prejudicada é você. Porque você tá se alimentando daquela vibração. E aí cabe a você, porque a pessoa não vai... O tempo não volta. Não vai voltar lá e vai falar, nossa, vamos reescrever. Não tem o reescrever. Então, como você elabora, como você recebe, como você escolhe lidar com as coisas, é totalmente sobre você. Amiga, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa sobre isso, ou se a gente... Não esquece a pergunta, eu quero só complementar sobre o livro que eu adoro, que foi o livro que mudou a minha vida, que ele fala que todos os nossos problemas vêm a partir de relações. E, cara, eu acho isso surreal, porque é isso, a gente vem na vida para aprender a se relacionar. É relação amorosa, é relação com amigo, é relação com família, é relação com trabalho, é relação com chefe, com equipe, com par. Então, este olhar de como você se relaciona com outra... Tem gente que fala assim, quanto mais eu conheço gente, mais eu gosto de cachorro, né? Eu até já falei essa frase muitas vezes na minha vida. Mas assim, meu amigo, se você não gosta de gente... vai correr atrás do tempo, porque, assim, real, a vida e todos os seus desafios vão ser baseados em relações. E é justamente isso. Quando você enxerga o que é seu e o que é do outro, fica mais fácil, porque você consegue resolver a sua parte. O que é do outro, deixa com ele. Mas Sim. Pode fazer a pergunta. Eu ia falar pra gente falar um pouquinho, assim, não... meio no rápido, meio... como itens, assim, né? Eu imagino que o meu desenho mental, tipo, item vai rolando, assim. O que a gente já... O que cada uma já fez, né? Tô te perguntando, mas me perguntando depois. O que a gente já fez dentro do mundo das terapias, do autoconhecimento. Falando em item, e daí depois a gente até pode dar uma aprofundada, assim, uma papeada sobre aquilo que a gente fez em comum, né? A gente tem aqueles lugares muito que a gente navegou juntas, mas só pra gente poder trazer, já naveguei por isso. Não, fechado, assim. Inclusive, a gente deve ter mais 4 horas de podcast a partir de agora. Ficamos aqui, acho que 1 hora ou 50 minutos. Mais ou menos. Bom, tô brincando, mas assim, eu sou uma pessoa muito obstinada. Então, eu não entrei pro autoconhecimento falando, que legal, tô indo lá pegando minha malinha e entrando no autoconhecimento. Não, eu fui forçada a entrar nisso. E eu mergulhei de cabeça, mas virou uma obstinação, porque... Até depois eu falo sobre isso, porque era uma questão profissional. Então, eu tinha uma questão profissional, que senão eu não seria promovida. E eu falei, o que eu preciso fazer? Então, eu vou fazer tudo o que eu precisar, porque eu vou conseguir o que eu quero. E aí, achei que eram alguns passos normais dos meus objetivos, mas eu caí num mergulho. E aí, eu lembro que foram, assim, 5, 6 anos lendo livro, fazendo curso, fazendo terapias holísticas, coach, terapia normal, mentoria. Eu fiz de absolutamente tudo, e eu vou listar um pouquinho daqui, inclusive das que eu gosto muito, mas que teve um momento que eu precisei parar, tá? Teve um momento que eu falei, cara, eu tô obesa mentalmente. Buguei, eu tenho ferramenta pra caramba, eu tenho técnica pra caramba, até por quê? Porque com a minha volta o meu começo do meu processo de autoconhecimento, eu volto pro começo da decisão da minha carreira, que é a faculdade de psicologia. Então, eu me identifico já com aquilo que tinha morrido lá atrás, justamente pelo fato de eu entrar no mundo corporativo e querer crescer ali, mas volta a fazer algum sentido sobre a mente humana, né? Acho que eu estava falando sobre isso, eu sou uma cientista do comportamento humano, eu gosto de experienciar, de viver, de entender o social, e isso fez com que eu mudasse de profissão. Inclusive, não teve promoção. Quer dizer, teve a promoção e mesmo assim eu pedi demissão para trabalhar com o que eu realmente gosto e acredito. E acho que muda a vida das pessoas, impacta a vida das pessoas. Mas vamos lá, assim. Eu comecei por um curso de liderança muito bom. E o curso de liderança, eu não sei se todos, tá? Mas assim, deveria ser... Ele começa... Primeiro módulo dele é sobre autoconhecimento. Porque ele fala, se você não lidera a si, você não lidera ninguém. Então, assim, já começou os tapas. E foi impactante? Muito. Tipo, você falou, como assim? Como assim? Eu só quero liderar não. Não, e assim, foi tão impactante que foram uns tapas na cara, né?
Porque eu achei que eu era super líder de mim, assim como eu era espontânea. Muito líder. Nossa, me lideram muito. Muito a espontaneidade aqui, ó. E a vida, ela vai te dando falsas mensagens, né? Porque, assim, eu vinha de 5 promoções, eu vinha de um crescimento muito rápido dentro do mundo corporativo. Então, a vida, ela vai te dando reforços positivos em coisas que, assim, quanto mais alto você tá, né, minha amiga, maior é a queda, literalmente. Sim. Então, era muito isso, assim. Teve um momento que eu precisei parar e falar, tudo que eu conquistei era uma farsa. E aí vem a síndrome da impostora. Vem uma loucura. Vem uma loucura. Mas, enfim, eu fui para esse curso. Aí, eu fui no momento de livros de autoajuda. Eu, particularmente, adoro. Aliás, eu acho que, assim, até então eu não tinha lido livro, né? Eu nunca fui muito do livro. E aí, me apaixonei. O negócio começava a fazer sentido. Porque tudo era muita técnica, né? Então, nossa, eu li muitos livros legais, assim, que mudaram a minha forma de ver a vida. Dei uma pirada também. Eu lembro que quando eu li o Milagre da Manhã, eu falei, é isso. Para ter sucesso, tenho que acordar às 5 horas da manhã, fazer 5 minutos de leitura, 5 minutos de atividade física. Preciso fazer 5 minutos de meditação, 5 minutos de escrever, alongar meu corpo, correr, surfar. E aí, eu vou ser boa. E assim... Aí eu vou ter o meu maior rendimento possível. E eu acho que isso também faz o processo de autoconhecimento ser único. Por quê? Cara, ninguém funciona igual. O que funciona pra mim não funciona pra Débora, que não funciona pra você. E aí, essas verdades, quando você pensa sozinho, tudo que você lê não é uma verdade absoluta. Você fala, pô, legal, interessante esse ponto de vista. Vou testar se funciona pra mim. Não funciona, vou encontrar o meu modus operandi. Uhum. Então, quando você sai desse fluxo de acreditar em verdades absolutas, nossa, a vida é outra. Aí eu fui pra terapia, e terapia eu pulei de galho em galho, assim, terapeutas mesmo, que ninguém era bom o suficiente. Eu, como psicóloga, tinha bastante preconceito com terapia, inclusive. Eu pensava assim, pô, um terapeuta... eu falava assim, nossa, eu fiz a minha faculdade tão mais ou menos, que eu falava assim, cara, será que realmente a pessoa é boa, não é, tal? Então, eu era meio, tipo, no julgamento. Astrologia. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o meu mapa astral, eu fiz... Aliás, como a minha astróloga é maravilhosa, amo de paixão. A primeira vez que eu fiz, ela foi na minha casa. E eu já tinha dado os dados pra ela foi na minha casa, ela chegou na minha casa, e aí ela falou um monte de coisa sobre mim. Eu falei, essa mulher é bruxa. Como que ela sabe de tudo isso? Ela não conhece, ela não me conhece. Eu nem falei com ela ainda. O que ela tá dentro da minha casa? Socorro, Deus. Acho que foi um caminho também. Aí eu fiz essa que você que me indicou. Eu não lembro. Que é aquela parte do corpo. Análise corporal? É tipo análise corporal, mas eu fiz com a Juliana. Sim. É análise corporal? Era análise corporal. Acho que tipo, tudo é nessa linha, mas acho que acho que era da bioenergética, né? Isso, da bioenergética. É um pouco o que os formatos do seu corpo falam sobre você. Eu fiz consultoria de imagem, tá? Morfopsicologia, porque eu tinha esse lance dos meus olhos, tipo, serem muito fortes e eu ter uma... E eu passar a mensagem de... como fala, intimidar as pessoas. Até que ela dá umas dicas práticas, assim, cara, você precisa usar mais batom, tal, não sei o quê, porque teu olho é muito profundo, você olha muito nos olhos, muito legal. Eu lembro mais ou menos dessa história por cima. Foi realmente um processo bem completo. A bioenergética, que fala o formato do teu corpo, o que ele diz sobre a sua personalidade, sobre os seus traumas. Entrei no mundo da constelação familiar, que aí eu acho que é onde a gente mais se encontra, que a gente enlouqueceu e que tudo fez muito sentido pra gente. Principalmente, eu acho que do ponto de vista até de uma espiritualidade, né? De um respeito pela natureza, porque a constelação é um estudo empírico e ela fala sobre as leis da natureza através desses estudos. Então, fez muito sentido. Eu já tinha feito muitas avaliações comportamentais, inclusive avaliações essas que eu sou certificada e que eu faço, que são avaliações mais práticas, como o DISC, o MBTI, o Hogan, que traz essa... o Hogan é fantástico, inclusive, porque ele traz uma visão de valores. Quais são os seus valores que, às vezes, você não tem nem noção. E é muito bom. E você sabe que o que foi melhor ainda para mim? Repetir
estes testes, a gente não chama mais de testes, né? Essas avaliações comportamentais, ao longo desse processo, porque a mudança era natural, era muito legal. Uma outra coisa que eu, na sequência, fiz um curso de inteligência emocional, que foi fantástico, que também volta muito para esse lugar do autoconhecimento e do autogestão e como você reage a coisas que você não gosta, que você deixa de gostar. E, assim, talvez a inteligência emocional tenha sido o tópico que eu tenha mais trabalhado, porque isso permeia muito o mundo corporativo, mas permeia muito nosso dia a dia, nossa vida. E fiz o olhar para... Quando você olha para a inteligência emocional, você olha para os seus autossabotadores. A gente se autossabota basicamente todo minuto, toda hora. E quando tipo, agora estamos se auto-sabotando em algum momento. Se auto-sabotando. Então, assim, se eu fiz mais alguma coisa que eu não lembro, mas com certeza fiz. Eu acho que eu fiz imersões, eu fiz o retiro, os retiros, trabalhei não, né? Fiz a respiração circular, que foi algo super impactante na minha vida, tem uma base de regressão. Esse ano mesmo fui pro Leader Training do Tadashi, que foi fantástico. Eu acho que eu nunca mais parei. Eu acho que coach também, ele impactou para você como um desenvolvimento pessoal ou foi bem para aplicar, assim? Eu fiz o coach, né? Eu fechei o coach porque eu tinha acabado de virar sócia numa consultoria e o coach me traria um pouco mais de repertório. Era o que eu queria com o coach. Uhum. E foi uma grata surpresa, assim, porque ele traz... eu acho que o coach, ele menos... para o autoconhecimento, para o meu autoconhecimento, mas mais para o meu trabalho e para o meu dia a dia, o coach ele traz ferramentas práticas para que você realize objetivos. Nem que o objetivo seja qual é o meu objetivo. Descobrir o meu objetivo. Descobrir o meu objetivo. Então, eu acho que o coach ele me trouxe ferramental para fazer planejamento, para fazer meta, para fazer desdobramento de meta, para tirar as coisas do papel, para fazer um pouco a cada dia, para ter constância. Eu acho que o coach foi muito relevante para isso e talvez me ajudou a organizar. Eu não estava no meu ápice do processo de autoconhecimento ainda, acho que foi bem no começo, me formei em 2018 como coach. Mas eu acho que sim, eu consigo trazer para a realidade, assim, né? Perguntas básicas que a gente faz no coach por quê? O quê? Como? Onde? Que a gente, às vezes, não se pergunta no dia a dia, né? Sim. E seria muito fácil. Então, às vezes, quando eu me vejo com alguma nuvem mental do que fazer e como solucionar, eu facilmente trago essa prática para mim. E quando eu trabalho, né? Eu tenho o programa do self-management, né? Que é a autogestão, literalmente. Programa de autogestão que tem técnicas de coach. E a gente sempre trabalha com esses objetivos. Né? Então, o objetivo é eu me sentir melhor, é eu me conhecer, é eu aprender o que é inteligência emocional e eu falar de carreira, seja dentro do mundo corporativo, seja empreendendo, seja autônomo, enfim. E aí, o ferramental é do coach, porque um processo de coach nunca é feito sozinho. Né? Você sempre sai de uma sessão de coach com uma atividade. Uhum. Esse é o correto. Mas acho que sim, fez parte disso. Eu fiz curso de comunicação, porque eu tinha uma comunicação mais agressiva, mais diretiva. Entendi um pouco o que é da minha essência, o que é dor e o que é do meu autocontrole e da inteligência emocional. Porque a gente tem a amígdala no nosso cérebro, né? Que é responsável pela fuga ou pela luta, né? Ela é o que livra a gente de perigos, desde o mundo primitivo, assim. Cara, como a gente tira a mão do fogo, né? Esse susto. E aí, eu sou uma pessoa muito mais da luta. Então, toma lá da cá. Você me ofendeu, eu vou te ofender e sem entender. Então, ele traz técnicas deste modelo de autogestão. Então, foi muito bom o curso de comunicação também. Continuei seguindo, assim, muito dentro dos livros. Acho que eu nunca parei de ler os livros e expandir. E acho que isso me aproximou também da minha espiritualidade, do que eu acredito.
E de me aceitar como eu sou, né? Porque eu literalmente sou aquele meme que acredito em Deus, incenso, leio o café Deus Pai, acredito nos orixás, tomo banho de mar para limpar as energias. Então, assim, me aceitar entendendo que eu sou maior do que qualquer religião, que a minha fé é maior do que qualquer religião. Sim. Acho que é isso, amiga. Eu acho que eu não esqueci de nada, mas bora lá, quero saber os seus. Vou falar, mas antes, Claro. manda para mim aqui, por favor. Desculpa. Obrigada. Bom, eu acho que quando eu saio da faculdade de educação física e eu vou fazer um curso de terapias... eu fui mais, assim, terapias corporais, fui bastante no intuito de entender a fitoterapia, mas que, assim, fui passando longe depois. Numa intenção de sair de um lugar de remédio e ir para uns tratamentos naturais. Mas acho que ainda muito voltado para o corpo físico do que para um lugar mental, emocional, assim, fazendo algumas conexões, com menos aprofundamento. E aí, dentro desse meu curso, que era um curso de 2 anos, então foi um curso que eu fiz de 2012 a 2014, o primeiro módulo ele era todo de massoterapia, muito embasado na medicina chinesa. Então, entra a medicina chinesa. E por mais que eu não tenha feito sessões com algum acupunturista, ou com alguém que trabalha com todas as técnicas, eu fiquei imersa nesse mundo, apesar de que, assim, para trabalhar profundamente com isso, precisa ir estudar mais e mais, porque é super complexo. Mas ele faz muitas conexões do que o que você sente, o que você vive, reflete no seu corpo, nos meridianos da medicina chinesa. Então, já é um mundo que vai indo para um holístico, né? Assim, que vai indo, não. É um mundo que faz essa conexão. Então, eu começo por aí. Por mais que eu não esteja fazendo a terapia, eu estou imersa nesse lugar, porque estou fazendo um curso para ser terapeuta. Aí, depois que passa esse módulo, entra mais alguns das ervas, então, da fitoterapia, mas, assim, tudo pincelada, né? Das ervas, de compressas. Aí começa a entrar, assim, cromoterapia, o reiki. Então, eu vou indo para esse mundo mais energético mesmo, mais desse lugar do sutil, né? Isso vai me conectando com espiritualidade também. O meu marido, quando eu conheci ele, já tinha um conhecimento do mundo da espiritualidade, assim, bem vasto. Então, assim, trocava muito. Ele trouxe bastante isso para mim, né? Então, já tinha essa troca. E aí é isso. Acho que esse antes de filho é isso. Aí, e fico meio estável nesse lugar. Estável no sentido de estável crenças, mesmo. Né? Eu acho que você foi criando crenças Foi, ali. e aí, mas não tive nenhuma grande montanha-russa, né? Aí, beleza, aí eu tive filho. Quando eu tava grávida, eu comecei a fazer um curso de biobiju com uma amiga prima. E aí, nessa, eu fui fazer umas bijus com cristais. Aí eu comecei a, buscar o que o cristal trazia, né? A energia do cristal. Apesar de que já gostava de cristal desde sempre, né? Assim como sempre gostei de ler sobre horóscopo e vou chegar nesse lugar. Então, tem algumas coisas que, durante a vida, a gente consegue ver que a gente já tinha. Aí, depois de filho, vem a insatisfação, né? Então, diferente do seu processo, como você sabe, né? Vem essa insatisfação geral. Tá tudo bem, mas tá tudo ruim. O que tá acontecendo? Nada tá bom. E aí, eu começo a procurar. A ler algumas coisas. Logo, assim, no puerpério, logo depois que o Cauê nasceu, sempre lendo muito sobre mães. Então, assim, as vivências das mães... e indo para essa conexão. Aí, em algum momento, eu preciso resolver um trem da minha vida aqui. E que é bem nesse 2019. E agora eu não lembro se isso foi antes da gente se falar. Eu fiz uma constelação. Mas eu fui fazer uma constelação. Então, eu acho que um marco muito inicial para mim é a constelação. Eu fui
porque tinha a consteladora, ela fazia uns atendimentos. Ela era de outra cidade, ela vinha e ficava tipo uns dias na casa de uma amiga, e a minha amiga falou que era muito legal, mas nunca aprofundou do que era. E aí eu fui fazer assim, no escuro. E fiz, foi muito bom. Fiquei bem impactada no dia, assim, tentando elaborar aquilo que eu vi, o que eu senti, mas ainda muito pouco presente nos sentimentos, né? Tipo, ainda não tava nessa conexão. E aí eu não lembro se a gente se conectou, tipo, vou fazer ou, nossa, eu fiz tal coisa. Mas foi nessa época. E aí a gente começa esse processo. Então, a gente começa a falar muito sobre... Aí já entra o momento que você entra na minha vida. Muito constelação. Aí, nessa mesma fase, a gente começa a navegar no mundo da análise corporal, do bioenergético. Eu acho que eu acabei estudando mais sobre isso aleatoriamente. Não fiz nenhum curso, mas eu ia pesquisando sobre o assunto, que é muito legal. E aí, uma hora dá aquela... Bugou. Preciso ir para terapia. Aí, eu vou para uma terapia... que tem um olhar mais holístico mesmo, com uma terapeuta do feminino... Então, que trabalhava com reiki, com cristais, com ervas, com escuta. Então, foi todo um processo muito legal que eu fiz com ela por um tempo. E aí, depois disso, aí eu dei uma pausa na terapia por questão financeira. E aí eu vou começar a mergulhar no mundo de finanças, né? E aí você fala, nossa, eu achava uma coisa... Então, o olhar para a educação financeira também foi um lugar de terapia, né? Então, eu fui olhar na perspectiva de uma professora, mentora, né? Que olha para esse lugar holístico para o financeiro. Então, fui olhar para isso... Aí, depois, voltei para terapia, porque falei, não estou conseguindo mais, né? Mas também isso bate, eu volto para terapia, porque isso vem na sequência que a minha mãe tem o AVC, né? E fica internada, e aí eu preciso voltar para terapia para me elaborar. Mas era uma terapia menos holística essa época, não? Não, eu volto para a mesma terapia. Ah, tá. Aí eu volto para a mesma terapia, fico um tempo com ela, mas aí... Aí o processo começa a se esvaziar com ela... E também as logísticas começam a ficar difíceis, assim, porque ela morava em outra cidade, eu estava num fluxo, tipo, de ir para São Paulo toda semana por conta da minha mãe. Começou a não dar, e aí pausei. Aí eu não lembro se eu fico muito tempo sem terapia, e aí eu entro num outro processo terapêutico com uma psicoterapeuta que trabalha com a transpessoal, que é consteladora, fiz constelação. Nesse tempo também eu faço o curso de cristaloterapia, e aí começo a navegar bem nesse mundo da cristaloterapia, que é muito legal também, porque como cada cristal tem uma funcionalidade, entender as funcionalidades, como você aplica, você também vai olhando para você, né, com relação a isso. Aí fica um tempo nessa terapia, fazendo alguns processos de hipnose, algumas técnicas de PNL. Como ela trabalha com várias técnicas, aí tem agora eu esqueci o nome, mas se eu não me engano, é HQI, que também foi um processão que eu fiz assim, de 1 mês, foi bem legal. Fiz várias coisas. E aí o processo esvaziou também. E hoje eu estou com a terapia cognitivo-comportamental, porque eu realmente comecei a precisar muito da ação. Tem que, tipo, qual é a ação, né? Então, isso está sendo bem legal. Mas meu terapeuta está de férias. E eu já falei para ele que não sei se ele podia ficar de férias assim. E é isso, no meu processo de terapias, né? E aí tem as coisas que vão acontecendo em conjunto. Nesse meio tempo, nesse bololô, eu vejo na internet, assim, e sim, sempre consumindo conteúdos diversos. Então, assim, esse estudo de conteúdos, menos de livros, apesar de começar os livros, trazer a leitura para minha vida, mas bastante de conteúdo de internet. Eu descubro o Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento. Falo, nossa, que interessante, gosto muito de jogo, que legal um jogo de autoconhecimento. Só que
não conseguia entender direito pela internet. Falei, vou fazer o curso de formação de terapeuta. Mas peraí, nunca nem joguei esse jogo. E aí eu consigo achar uma pessoa que faz o jogo online, mas não faço o jogo. E aí eu fico assim, coletando, assim, de vez em quando consumir alguma coisa na internet sobre isso. Até que 1 ano depois, mais ou menos, eu acho que 1 ano. Se não for 1 ano, é um pouco mais que 1 ano, apareceu uma vivência para fazer esse jogo coletivo. Eu falei, vou. E aí isso faz quase 2 anos, né? Foi em abril de 2023. E aí eu vou fazer o jogo, eu falo, cara, é super isso. Adorei. E aí eu comprei o jogo, e aí eu comecei a jogar, e eu comecei a jogar com as pessoas mais próximas, e comecei a ir para esse lugar de facilitadora desse jogo, que gosto muito, que tem sido uma ferramenta, é a minha ferramenta do momento, né? E aí eu vou fazer o curso de formação. E aí eu fiz o curso de formação e estou explorando ele. E aí, nesse tempo todo, esqueci. Muito importante. A astrologia sempre na minha vida. E tenho o curso de formação, de formação básica, que eu venho fazendo. Mas a astrologia, ela é num lugar muito de espiritualidade. Me conecto com a espiritualidade através dessa conexão com os céus, com os astros. E é uma ferramenta de autoconhecimento e de conhecimento dos meus próximos, principalmente, né? Como que é o outro? Se ele é assim, eu preciso entender. Eu preciso ver que ele é dessa forma para saber lidar aí com o filho. Como eu potencializo, como eu ajudo ele a brilhar nesse lugar, em vez de ficar querendo nadar contra a corrente, né? Então, eu acho que a astrologia, ela me traz muito esse lugar. E aí, eu acho que hoje eu tô bem... eu tô bem estudando astrologia de novo, né? Peguei o meu curso de novo com mais força. E o Mahalila, que é essa ferramenta de autoconhecimento, que é o que me trouxe. Qual é o meu propósito, a aceitação da vida, o entender todos os sentimentos. Tipo, que a gente é um ser humano e vai vivenciar tudo isso. Assim, eu acho que o Mahalila é um grande boom, assim. Muito bom. Inclusive, coisas importantes para dizer sobre... O Mahalila faz parte do meu processo de autoconhecimento. Né? Eu joguei algumas vezes o Mahalila e ele é extraordinário na minha opinião, tá? Para a expansão de consciência. Ele traz mensagens que você precisa estar aberto para ouvir e para conseguir evoluir e fazer sentido. De fato, acho que você tem que estar realmente aberto e conectado e não ofendido, né? O ofendido por qualquer coisa, assim. Eu acho que você realmente tem que estar num processo. E aí, amiga, você sabe que foi fazendo um filme na minha cabeça, você falando sobre... Você foi ouvindo e vendo as épocas da vida. Porque isso faz muito sentido com o que a gente trabalha hoje. Sim. Faz muito sentido, porque eu acho que a gente estava falando no começo, né? Que você tem o perfil mais acolhedora e eu tenho o perfil mais prática, mas no final do dia, os nossos cursos e as nossas práticas de autoconhecimento, né? Para nós mesmas, assim, nesse sentido, ainda que elas tenham sido parecidas, elas foram em ordens diferentes, inclusive depois eu quero falar sobre a ordem desses processos. Mas eles levaram a gente onde a gente é hoje. Você com esse olhar mais holístico e até o próprio Mahalila trazendo esse olhar mais sobre as emoções, sobre a importância da vida, sobre os processos da vida, sobre as fases da vida. A ciclicidade da vida. Os ciclos da vida e para onde você precisa olhar neste mundo tão energético mesmo, né? Do universo e da própria lua e da influência da natureza. E eu acho que você brilha nesse lugar, assim, e é sempre a primeira pessoa que passa na minha cabeça quando eu preciso de uma visão, de fato, de expansão de consciência, não só holística. E eu trago um trabalho que eu preciso de praticidade. Do dia a dia, o que eu faço hoje? O que eu faço hoje para ficar melhor? E é o que eu trabalho dentro das minhas mentorias, né? Então, você trabalha muito o sentir e o descobrir essas emoções. E eu trabalho muito... Tá, agora o que eu faço com essa emoção que eu descobri que ela tá ali? O que eu posso fazer para ela ficar um pouco melhor a cada dia? Como que eu posso entender, né, e analisar para ela diminuir ou aumentar, ou quando ela aparece, para que eu chegue num resultado.
Então, isso fala muito sobre as nossas personalidades, inclusive, né? Que eu sou dessa praticidade do... Ok, mas o que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? E dessa ação. Então, eu achei muito interessante, assim. Talvez isso conecta muito com o espaço Devaneios e com o nosso lado... A gente é muito complementar nesses atendimentos. E aí, só para passar a bola para você, sobre a ordem desses processos. Eu acho que isso também é uma coisa super importante para as pessoas que vão se conectar com a gente, que não tem certo ou errado. Mas eu, com certeza, se eu tivesse alguém para me apoiar, eu teria feito ordens diferentes e respeitado mais o tempo. Porque eu acho que no meu perfil, e na minha obstinação, eu fui engolindo um monte de conteúdo, tal, entre achar que eu tava louca versus impostora, versus até uma arrogância de, nossa, agora eu não gosto de quem não se autoconhece, sabe? Sim. Uma intensidade que já é natural minha. Ainda que não tenha ordem certa, eu faria em outra ordem, assim. E eu sinto... E faria tudo. E faria tudo, porque eu acho que essas ferramentas, elas têm várias coisas que se conversam. Eu tava conversando com uma amiga hoje, tipo, por exemplo, o DISC, né? O D é o dominante. O D é o colérico. Assim, não é 100%, mas, assim, é muito similar. Tem uma conectividade entendeu? ali. E, assim, fazendo uma analogia besta agora, provavelmente um ariano vai ser ou dominante ou colérico. Signos de fogo. Signos de Por exemplo, fogo. tem 4 elementos. Se diz que são quatro siglas, né? E 4 letras, né? Talvez uma das letras conecte com fogo, uma com ar, um com a água, um com a terra. Tá tudo conectado, eu adoraria né? fazer um estudo sobre isso, Nossa, tá? vamos. Tipo, dessas conexões. Você sabe que eu lembro que quando eu abri minha empresa de consultoria, né? E o mundo corporativo zero aceita astrologia. Eu queria muito fazer o mapa natal dos meus candidatos. Porque isso diz muito sobre a pessoa, entendeu? Muito. Mas eu falo assim, o mundo ainda não está preparado para isso. Mas eu acho que essas conexões são algo super real. Então, assim, eu acho que nada anula o outro, assim, nada. E tudo que você acredita faz sentido. E eu falo, o Devaneios nasce principalmente de um lugar de você não está sozinho. Então, ainda que a gente não tenha todas as ferramentas dentro de casa, a gente vai te indicar boas ferramentas. Eu acho que esse é muito o propósito, se você tiver comprometido com o teu autoconhecimento, com você, com a tua vida e principalmente com o teu sucesso, com a tua felicidade. Sim. Acho que não tem mais nada para complementar. Eu queria aqui ver com você. Nós temos 25 minutos. E para onde a gente vai seguir agora? Bom, a gente já falou do Mahalila, já falou do Devaneios. Eu acho que a gente pode falar rapidamente do final de ano. Do final de ano, vamos falar por que começamos agora, sim, rapidamente, porque começamos, né? Começamos num final de ano que não é propício, mas propício. Não, propício não é a palavra. Eu acho que assim, não é comum, né? A gente não é comum. A gente adora procrastinar, né? Então, é a dieta de segunda-feira, é o projeto novo do mês que vem, enfim. E a gente fez muito essa provocação para nós mesmas, inclusive até a gente se exagerou um pouquinho no cronograma e no calendário, mas a gente falou, amiga, é agora, né? Mas tinha que ser assim. Se a gente prolongasse muito, ou tentasse fazer de uma forma de procurar muito momento, muito ideal, talvez não saísse dessa forma. Isso é uma mensagem super importante. Inclusive, um dos cursos que eu fiz também, que eu sou certificada, é sobre gestão da mudança. E assim, a gestão da mudança, ela fala muito sobre isso, que às vezes você está estagnado e que você precisa só dar um mini passo, não é um grande passo. E que é algo que eu tenho que trabalhar comigo mesma, né? Que eu quero o mundo ideal, o mundo perfeito. E eu acho que foi exatamente isso. Vamos começar como dá. Começamos, estamos refazendo algumas coisas, estamos desenhando muitas...
repensando, e provavelmente isso vai mudar muito, mas eu acho que o final de ano é sempre um momento que a gente é uma correria, né? Primeiro, todo mundo que acha que o ano que vem. Aliás, vamos falar sobre a nossa amiga de ontem. Ela, pô, eu não entendo o que todo mundo quer fazer tudo, se ver no final do ano, tal, não sei o quê. Tudo vai ser igual no primeiro. Dia 1º de janeiro vai ser tudo igual. Mas ela não deixa de ter um pouco de razão, mas eu acho, a gente acredita nisso, eu acho um momento importante para rituais, para colocar as bolas no chão, né? Literalmente, assim, colocar, entender o que aconteceu, o que não aconteceu esse ano, e o que você realmente pode e quer fazer de diferente, sabe? A gente tem falado muito isso. Inclusive, sigam a gente no Instagram, @devaneios, com W e 2 As. A gente tem feito vários vídeos práticos do dia a dia, reflexões, provocações, verdades nem sempre muito convidativas, mas importantes para o dia a dia e para te fazerem pensar diferente. Mas voltando aqui, eu acho que é um momento de você só parar e refletir e deixar em 24 o que é de 24, sabe? E olhar para o novo com foco em mudar a si. Então, se comprometa com a sua mudança. Se você quer mudar de emprego, se comprometa com isso. Estude sobre você, estude sobre o mercado, estude sobre o seu mercado. Vá fazer uma faculdade nova. Não desista, sabe? Mude. Se você está insatisfeita num relacionamento, entenda o quanto você pode fazer, se você pode fazer, se é uma crise, se não é, mas o outro você não vai mudar. Se você passar o ano inteiro tentando mudar o teu marido, a tua esposa, cara, você vai perder mais um ano de vida. A sua saúde física. A Débora acabou de falar sobre medicina chinesa. O nosso corpo fala. Você sabe que, inclusive, o meu processo de autoconhecimento, a doença celíaca fez muito sentido. Porque é um momento que eu preciso ter uma autopercepção e eu era assintomática, entre aspas. E aí eu era acostumada com dores crônicas. Eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita dor na lombar, eu tinha irritabilidade, eu dormia mal. Tudo isso que as pessoas basicamente se acostumam a viver. Então, quando eu tirei o glúten e eu descobri que isso não fazia parte mais de mim, eu comecei a ter uma autopercepção do meu corpo muito diferente, né? Enquanto ele tá te falando. Então, assim, insista, não aceite doenças crônicas. Cara, você tem uma dor de cabeça chata que te persegue, você tem uma torcicolo que tá sempre aí, você tem uma dor na lombar. Vai e não desiste. Inclusive, se você precisar olhar pelo emocional. Então, acho que assim, eu falaria sobre isso, assim, sobre esse final de um ciclo, porque não deixa de ser um ciclo. Sim, eu acho que assim, eu acho muito essa. Do dia 31 pro dia 1 nada muda. Mas eu acho que se a gente tem há tantos anos. O prático mesmo não muda. Mas se há tantos anos uma população mundial, né? Acho que, sei lá, deve ser 90% da população. Acho que tem algumas religiões que fazem viradas de outra forma, mas enfim. É a maioria da humanidade vibra nesse lugar de, tipo, vai acabar um ciclo e começar um novo. Tipo, tem uma coisa enérgica ali onde realmente isso acontece, né? Então, na praticidade é tudo a mesma coisa, mas tem um significado da renovação, né? E a gente consegue colocar essas... Quando a gente vai finalizar um ciclo, começar um novo, e a gente acho que tem tanto... Acho que não só nós duas, mas eu posso falar por nós duas. A virada do ano... E a virada de aniversário, né, que é um novo ano da pessoa, para mim são viradas importantes de ciclo. E eu acho que quando a gente olha para ciclos dessa forma, a gente consegue desenhar melhor a virada, né? Tipo, a gente consegue colocar um significado, um ritual, fazer essa colheita e para fazer uma nova semeadura. Então, eu acho que... Eu incluiria... Papo bom. Eu incluiria gratidão. Eu acho que, por mais batido que
que parece, quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece na sua vida. Eu acredito muito que o reclamar é você clamar 2 vezes. Eu acredito muito no poder das palavras. E uma coisa que eu acho que eu estou falando em todas as nossas redes sociais, que é cuidado com a sua vibração no momento que você faz algum pedido. A nossa é tudo matéria, né? A gente está sempre conectado. Então, não adianta você pedir para ser feliz, você estando super triste, amuado. Então, entenda os dias de você fazer esses rituais, como você está se sentindo também, para que você possa... Não só a palavra tem poder, mas as suas vibrações também têm poder. Eu acho. É a vibração que te conduz para aquele lugar, né? Completamente. E eu acho isso super importante. Que mais que a gente falaria sobre esses fins? Eu queria fazer uma analogia, né, desse lugar da vibração, né? E talvez para quem é um pouco mais cético, se você acredita no Wi-Fi, você não vê. Você não apalpa o Wi-Fi, né? Mas ele é uma informação. As informações, elas chegam através desse lugar que não é visto. Então, esse lugar do poder da palavra, do poder da vibração, é tipo... Eu conecto nesse lugar. Ó, sente aí. Prepara pra essa brisa você aí. acabou de dar um boom na minha cabeça. Você fez boom. Cara, você precisa... A informação, né? A vibração é o canal que vai te conduzir. Então, quando você fala sobre você estar triste e tal, pedindo felicidade, a maioria dos livros e mentores e a galera que fala sobre a mentalidade, né? Falam muito sobre você se conectar com um lugar onde você sente a sensação de estar naquele lugar que você tá. Porque é esse canal, é essa sensação, é esse Wi-Fi que vai te levar até lá. Você precisa estar nessa vibração. Não tem uma vibração... tipo, se você está numa ressonância... E aí, falando leiga, mas... Você vai me entender e acho que quem ouvir aí vai entender. Se você está conectado em 20 Hz, você não vai conseguir... você não vai conversar com 500 Hz. Pausa aqui, que essa é uma informação muito importante, que é algo que fez parte do meu processo de autoconhecimento, mas eu não trabalhei... não faz muito tempo, entendeu? Eu nunca estudei sobre ele, mas fez parte do meu processo. Quando eu descobri que todas as emoções têm vibrações em hertz. Sim! E que, por exemplo, é mais perigoso você estar apático, te leva mais para depressão, a apatia, do que você estar com raiva. Porque a vibração da frequência da raiva ela é maior do que a da apatia. Aliás, apatia e vergonha, se eu não me engano, são as... Culpa. Acho que a culpa é a vibração mais baixa, gente. Culpa, medo... exatamente. Exatamente a ordem. E técnicas do dia a dia, cara, aumenta a tua vibração quando você tá num cenário. O que aumenta a vibração? Música, fazer coisas que você gosta, o sol, estar perto da natureza, brincar com um cachorro, colocar pra fora, assim, aumente a tua... Pula, dança, aumente realmente a tua vibração, porque a frequência das emoções, elas são realmente perigosas, assim. Eu me encontrei num momento apático e, cara, saudades da minha raiva, assim, real. Porque ela me movia, pelo menos, né? A apatia, ela te apaga. Te paralisa, te literalmente. Coloca no lugar de nulidade. E é isso, né? Eu falo do Wi-Fi, mas também tem uma analogia das frequências do rádio, né? Tipo, a música, o som, ele chega em você de alguma forma. E é através dos hertz. As emoções têm hertz. Então, assim, elas são medidas em hertz. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, o que você fala, a voz é um canal de som. Ela tem uma vibração. Mais a intenção do que você fala, mais do que você está sentindo, mais do que você está pensando. Tudo isso é um grande combo. Nossa, é para você ficar se condenando? Não. É para você prestar atenção. E você entendendo qual é o seu objetivo final, pô, eu quero ir para uma realização. Cara, qual é qual vibração que eu tenho que me conectar, né? Se eu ficar aqui com medo e me culpando, eu não vou para essa vibração. Então, eu tenho que
encontrando caminhos. E é um exercício de percepção. A psicologia positiva, né, que estuda a felicidade, ela fala sobre isso. Finja uma emoção até ela ser real. Então, sorria. Né? Coloca uma coisa engraçada para dar risada. Tem até a power pose, né? Que você, quando você vai fazer uma apresentação, assim, se coloque numa postura de poder, de eu sei quem eu sou, e isso te dá muito mais coragem, né? Então, ancorar a sensação, ancorar as sensações do que você não vê. Bom, amiga, vamos fazer um fechamento aqui. Eu passo uma mensagem para as pessoas em 2025. Vou pensar aqui numa mensagem. Você tem uma mensagem mais rápida que eu? Tenho, eu acho que... Bom, vamos lá. Manda você primeiro. Eu desejo para você também, tá bom? Mas eu vou olhar para a câmera. Tá bom. Uma mensagem para 2025. Eu desejo que você se conecte com a sua verdadeira essência, assim. Que você, se você ainda não sabe, que você possa se autoconhecer, mas que você possa ser você sem livres de julgamento. Eu sei que não dá para ser 100%, eu sei que a gente precisa de máscaras em alguns ambientes, mas eu desejo que você esteja minimamente conectado com este propósito de fazer o que você gosta, de ser feliz, de não ter medo de mudar, de não ter medo de se arrepender, de arriscar e de, principalmente, ser fiel à sua felicidade. Acho que esse é o mais importante. É isso. Eu vou fazer um desejo que vem sobre o que eu coleto de 2024, né? Que, para mim, vem sendo o ano da aceitação. Então, eu desejo para vocês que vocês façam esse exercício de aceitar a vida, né? De aceitar o que vem até vocês. Primeiro, aceitar. E aceitar não é se acomodar. Aceitar um primeiro exercício para você começar a se movimentar. Porque quando a gente não aceita, a gente fica indo contra, fica um embate. E aí isso não caminha. Então, aceita, elabora e vai fazendo as mudanças que vocês sentem que é necessário. Fazendo essa conexão com mudanças de ciclos, né? Aproveitem final e início de ano. Não precisa pegar datas muito categóricas, né? Tudo bem se você não faz alguns exercícios no dia 31, você vai fazer no meio de janeiro. Não tem problema, o ano está começando, está tudo bem. Mas elabora o que viveu em 2024, o que não foi feito e que gostaria de fazer, os novos desejos. Elabora um plano, elabora um caminho, desenha isso, põe no papel, materializa. Primeiro o movimento de materializar, colocar no papel, porque você vê escrito, vê desenhado. Então, eu desejo isso, essa aceitação e esse desenho. Desenhe o que você quer. Acho que é isso. Muito bom. Bom, acho que 2025 vem muitas novidades do Devaneios, muitos projetos e produtos e serviços pensados a dedo de como isso vai fazer sentido para o outro lado. Dentro do podcast, convidados especiais. Então, a gente pede que vocês interagem com a gente. Então, sigam a gente em todas as redes sociais. E, se possível, interajam mandando perguntas sobre a vida como ela é, dificuldades que vocês passam, insatisfações que vocês estão, que a gente sempre vai ter aqui os dois olhares, o acolhedor e o mais provocador. Super obrigada, amiga. Muito. Nossa, Olha como eu achei pequena. Muito obrigada por mais um ano na minha vida, pela nossa amizade, pela parceria em tudo. E acho que, para além do Devaneios, esse projeto ele é especial, ele é do coração por ser com você. E por ser muito nós, né? Muito. Então, muito obrigada também. E que venha um novo ano incrível, cheio de transbordes, que eu acho que a gente está muito pronta, né, para transbordar tudo isso e vai ser muito incrível. É isso, a vida como ela é. Beijo, gente, Beijo, até o próximo. Até.